Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. Sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje, nós vamos responder uma pergunta muito interessante e que inquieta muitas pessoas. Quem pode ser árbitro? Você sabe o que a lei de arbitragem diz sobre o assunto? Vamos ver? O artigo 13 da lei diz o seguinte: pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das partes. E você agora deve estar se perguntando, só isso que a lei diz sobre quem pode ser árbitro? E é exatamente a resposta positiva, só isso. A lei de arbitragem não menciona mais nenhum requisito, ou seja, 2 requisitos que estabeleceu a lei de arbitragem para poder definir se a pessoa tem ou não possibilidade de ser árbitro. O primeiro requisito é capacidade civil, a pessoa que é capaz sob o ponto de vista civil, maior de idade e em pleno gozo das suas faculdades mentais. E o segundo requisito, ter a confiança das partes. Nada mais. Você poderia estar se perguntando nesse momento, mas precisa ser advogado? Tem que ser formado em direito? Tem que ter feito algum curso de arbitragem? São inúmeras indagações que as pessoas se fazem quando querem entender quem pode ser árbitro. Mas pela lei, esses 2 requisitos são suficientes, ou seja, ter capacidade civil para que o seu ato seja válido sob o ponto de vista jurídico e ter a confiança das partes. Você deve estar se perguntando agora por que a lei de arbitragem definiu apenas 2 requisitos. A lei de arbitragem não fez nenhuma previsão sobre qual tipo de formação o árbitro deve ter, se ele tem que ser formado em direito, se ele tem que ser um advogado, se ele tem que ter outro tipo de formação. Não fez nenhuma previsão sobre ele ter que estar inscrito em algum órgão profissional, não fez nenhuma previsão sobre ele ter que ter feito um curso de arbitragem ou ter se submetido a uma prova de avaliação. Essas perguntas que você deve estar se fazendo nesse momento são absolutamente comuns a muitas pessoas. Elas também se perguntam, mas como a lei de arbitragem foi tão simplória, tão simples em definir apenas 2 requisitos, capacidade civil e confiança das partes? Eu respondo para você. Primeiro, porque essa forma está estabelecida nas diversas normas, leis, convenções e tratados que definem a arbitragem internacional. Então, o nosso modelo está inspirado em modelos internacionais que não exigem do árbitro nada mais do que a capacidade civil e a confiança das partes. Segundo, porque além de se estabelecer esses 2 requisitos, quando se observa detidamente o significado, a profundidade, o alcance do segundo requisito, confiança das partes, então tudo se resolve com mais clareza e com mais efetividade. Veja que a lei de arbitragem, ao estar adotando a confiança das partes como requisito, está entregando a você a alta responsabilidade, mas sobretudo o direito de escolher quem vai arbitrar. Porque ao escolher quem vai arbitrar e ao aceitar a escolha também formulada pela outra parte, o que você está fazendo é aceitando e revelando a confiança que tem de que aquela pessoa escolhida, designada, ou aquelas pessoas designadas para atuarem como árbitros no processo, terão qualidade técnica, moral, ética e profundidade de conhecimento suficiente para avaliar o conflito e decidir com qualidade, com precisão e, sobretudo, com bom senso, para decidir quem está certo, quem está errado, em que medida está certo e em que medida está errado. Ou seja, proferir a sentença arbitral e solucionar o conflito. Então perceba, se a pessoa tem que ter capacidade civil e a confiança das partes, e esses 2 requisitos já reúnem as plenas condições para que ele possa arbitrar o conflito, por que você vê por aí tantos cursos de arbitragem? Por que você vê por aí tanta gente preocupada em estudar o tema da arbitragem? É muito simples. Porque embora a lei não estabeleça como requisito formal de validade jurídica que o árbitro tenha algum tipo de formação específica, é inegável
absolutamente inegável que o árbitro recebe uma missão altamente relevante e tem que conduzir um processo do início ao fim, respeitando princípios, respeitando a convenção de arbitragem, respeitando as questões de ordem pública. E ao respeitar tudo isso, ele vai conduzir o processo com qualidade, com perfeição, para ao final proferir uma sentença. Uma sentença irrecorrível. Uma sentença da qual não cabe recurso, que no máximo caberá embargos de declaração formulado pelas partes para que ele venha a sanar alguma omissão ou contradição, obscuridade que tenha cometido na sentença. Então, é alta a responsabilidade do árbitro. Ele tem que conduzir o procedimento do início ao fim, respeitando todas as regras que orientam e todos os princípios que orientam o procedimento de arbitragem. Além de ter que respeitar tudo isso, ele tem que proferir uma sentença com muita qualidade. E se ele não agir dessa maneira, se ele cometer erros durante a sentença de arbitragem, ele pode contaminar a validade da sentença arbitral e isso poderá ser questionado oportunamente em uma ação chamada ação anulatória, em que as partes buscam o Poder Judiciário, eventualmente para apontar um erro grave que o árbitro tenha cometido na condução do procedimento de arbitragem e que esteja listado no artigo 32 da Lei de Arbitragem e que invalidam a sentença arbitral e o procedimento de arbitragem. Naturalmente, atraindo para o árbitro uma responsabilidade, primeiro, ética, de prestar um grande trabalho, correspondendo à confiança que as partes tiveram a escolher a sua pessoa como a pessoa responsável por dirimir aquele conflito. A segunda questão de responsabilidade é a responsabilidade civil, pelos danos que puder causar as partes em decorrência de um ato desidioso, de uma condução que não seja muito feliz, que não tenha respeitado o procedimento de arbitragem e os princípios que orientam a arbitragem. Então observe, o árbitro tem que saber fazer o procedimento de arbitragem, do início ao fim, até a sentença de arbitragem. O conhecimento para saber fazer o procedimento de arbitragem, ele pode adquirir de várias formas, estudando sozinho, pegando a lei de arbitragem e lendo, pesquisando jurisprudência, lendo doutrinas, livros, assistindo vídeos, assistindo aqui o nosso Momento Arbitragem, ou seja, são muitas as formas que a pessoa tem de adquirir conhecimento. Mas fazer um curso de arbitragem, de um modo geral, pode ser uma forma mais simples, mais rápida e até mais profunda para que se adquira conhecimento, porque paralelamente ao estudo em um curso, ele vai também ler a lei de arbitragem, vai estudar a doutrina, vai praticar exercícios, vai enfrentar debates e discussões em sala de aula e com o professor sobre as diversas situações que já ocorreram na arbitragem de forma recente no Brasil, até em situações internacionais. Então, de um modo geral, ele vai adquirir um conhecimento mais consistente, mais sólido, para depois, ao desempenhar o papel de árbitro, poder desenvolver com mais qualidade. Mas uma coisa é muito importante esclarecer quando a gente fala em fazer um curso de arbitragem. Não há essa necessidade. Primeiro ponto, não é necessário fazer um curso de arbitragem para se tornar um árbitro. Para você se tornar um árbitro, você tem que ser escolhido pelas partes. Você pode ser credenciado em uma Câmara para ser árbitro e a Câmara colocar o seu nome na lista de árbitros e as partes escolherem o seu nome. Ou, numa situação direta, as próprias partes podem te procurar e indicarem o seu nome para ser o árbitro daquele conflito. Então, não é necessário fazer o curso. Isso é muito importante entender. Embora o curso possa agregar muito valor ao seu conhecimento e contribuir de uma forma eficiente para que você realize uma arbitragem com mais qualidade. Outra questão muito importante, além de não ser obrigatório nem necessário fazer o curso, não há essa história de vou fazer um curso e no final vou receber uma carteira de juiz arbitral e com essa carteira eu estarei então qualificado, habilitado para atuar como juiz arbitral, como árbitro. Olha, essa é uma expressão que até vou tratar em outro programa, as terminologias. Mas essa questão de ser árbitro por uma carteirinha, isso é uma coisa que
em algum tempo atrás começou a ganhar uma certa dimensão, talvez, provavelmente, pela ação de alguns oportunistas, mas hoje não tem mais nenhum espaço. Inclusive, eu até diria para você, se você quer ser um árbitro com bom prestígio, boa credibilidade, evite falar que você tem carteira de juiz arbitral, ainda que você a tenha adquirido um dia na vida, porque essa é uma imagem que ficou negativa. A sociedade e as pessoas que estudam arbitragem ou que utilizam a arbitragem não enxergam com bons olhos essa questão. Fica parecendo que a pessoa encontrou um caminho rato para se tornar uma autoridade. Então o árbitro, ele é árbitro pela escolha das partes. Ele não é árbitro porque fez um curso de arbitragem. Ele não é árbitro porque recebeu uma carteira de arbitragem. Ele é árbitro porque, naquele caso, as partes o escolheram para atuar como árbitro. Então, tenha essa preocupação. Não queira fazer cursos que ofereçam carteiras de juiz arbitral, porque os cursos que estão trabalhando ainda nessa linha são cursos que não estão, provavelmente, conectados com a boa imagem da arbitragem. Não estão trabalhando os melhores conceitos, os melhores valores do que a arbitragem prega hoje para a sociedade brasileira. Então tenha essa preocupação. Se quiser fazer um curso de arbitragem, faça. Sempre será positivo para formar mais conhecimento, para robustecer o conhecimento que você tenha sobre um assunto. Mas não o faça porque você quer uma carteira de árbitro. Não o faça porque você quer ser árbitro e acredita que receber uma carteira, fazer o curso, receber uma carteira, o habilita como árbitro. O que vai habilitá-lo como árbitro sem dúvida alguma, a escolha das partes sobre o seu nome para arbitrar um determinado conflito. Claro que antes disso, para que a parte confie no seu nome, para entregar a você uma missão de arbitrar, você tem que inspirar essa confiança através de conhecimento, de revelar uma autoridade sobre aquele assunto sobre o qual o problema trata ou sobre especificamente a arbitragem, para que ela se sinta confortável, segura de indicar o seu nome para arbitrar o seu conflito. Então está aí. Quem pode ser árbitro? Você pode ser árbitro. Todos nós podemos ser árbitros, porque não há nenhum requisito, senão capacidade civil e confiança das partes. Se você tem a capacidade civil, acredito que sim, todos que estão assistindo esse vídeo provavelmente já têm a capacidade civil, basta agora conquistar a confiança das partes. Como nós conquistamos a confiança das partes? Através de uma demonstração de conhecimento, de construir uma aura de credibilidade sobre o nosso nome. Assim, nós vamos construir a confiança sobre o nosso nome e, tendo essa confiança, as pessoas vão nos indicar para atuar como árbitros. Então está aí, se você quiser atuar como árbitro, seja bem-vindo a esse cenário da arbitragem que está crescendo profundamente no Brasil e que tende a crescer muito mais quando entrar em vigor as mudanças que devem acontecer na lei de arbitragem, propostas em projeto do Senado Federal, que foram recentemente aprovadas já no Senado e que restam ser votados pela Câmara dos Deputados. Então essas mudanças vão ampliar significativamente o leque de arbitragem e provavelmente trarão para a arbitragem muito mais demandas do que nós tínhamos anteriormente. Eis uma grande oportunidade. Mas o principal, estude, seja sozinho, seja fazendo um curso, mas estude com afinco a arbitragem e continue aqui com a gente assistindo o nosso Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Quero pedir que você compartilhe o nosso vídeo com seus colegas, que você comente a sua experiência em assistir um Momento Arbitragem e que você comente aqui no nosso quadro também o que você acha. Se você tem uma pergunta, formule a pergunta. Se você tem uma sugestão de pauta, se você tem uma pergunta que gostaria que eu respondesse, manda para o nosso e-mail. Está aí na tela, asdrubaljunior@gmail.com. Mande para a gente, eu terei todo o prazer em responder a sua pergunta. Muito obrigado por sua audiência, um grande abraço e até o próximo programa.